Perfeito. Obrigado, senhor presidente. De início, eu já gostaria de pedir aqui para a deputada se calar, porque ela não tem direito de fala seguindo a lógica esquerdista. Ela não é do Nordeste, ela não é do Ceará, ela não é de Fortaleza, portanto, ela não tem direito de fala para opinar e falar sobre o nosso querido Nordeste. A candidatura do PT, e várias vezes se subiu aqui na tribuna para dizer que o PT seria fragorosamente derrotado. Mas o povo de Fortaleza elegeu o PT para governar a cidade. Aliás, elegeu o PT também para governar o Estado. Tá, então eu gostaria de pedir para a deputada se recolher a sua insignificância nesse momento. Agora, falando sobre o PT, e mais especificamente em Fortaleza, vejamos o quanto o PT está caindo em Fortaleza. No segundo turno, nas eleições de 2022, Lula teve em Fortaleza 880 mil votos. 58% dos eleitores de Fortaleza votaram no Lula no segundo turno em 2022. Nas eleições de 2024, no qual eu fui candidato a prefeito de Fortaleza, e com muito orgulho eu posso dizer, coloquei Lula 2 vezes em Fortaleza para fazer campanha contra mim, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana, vice-presidente da República, o Alckmin, aquele que dizia que Lula era um ladrão que queria voltar à cena do crime. Também colocou o prefeito de Recife, também colocou o presidente da Assembleia Legislativa, o governador do estado do Ceará, toda a turma, por que não falar toda a quadrilha, se juntou contra mim. E ainda assim, veja só, Brasil, eles saíram de 58%, para 2 anos depois sair para 50%, reduziram 8 pontos percentuais nas urnas eletrônicas e confiáveis que eles tanto falam. Eu tive 49,6% dos votos de Fortaleza. 49,6%. Se olhar uma retrospectiva, em 2022, no segundo turno, Bolsonaro teve 40%. Eu tive 49,6%. Sabe o que é isso? É o povo que fez o L se arrependendo. É o povo que votou no Lula, acreditando na picanha, enfrentando agora a fila do osso e sequer conseguindo comprar o ovo que a Brás divulgou antes de ontem. Eu acho bom ressaltar que a Associação Brasileira dos Supermercados divulgou um aumento de 40% no preço dos ovos. Ovo de galinha está virando artigo de luxo no governo Lula. Eles não conseguem fazer uma simples dinâmica para raciocinar o óbvio. Eu acabei de subir aqui e disse que o governo americano tinha taxado o mundo inteiro, mas que no governo Bolsonaro, por articulação e diplomacia, conseguiram colocar o Brasil como uma exceção. O que importa é a mentira que capturou a própria política. E aqui me vem falar de que a taxação do aço e do alumínio foi em função das declarações de Lula. O mundo inteiro foi taxado. Os Estados Unidos taxou todos os países. Todos os países. Não taxou especificamente o Brasil, mas todos os países. Mas, pela inabilidade do desgoverno Lula, pela falta de diplomacia internacional, o Brasil será taxado, assim como outros países, é verdade. Mas 4 anos atrás, quando isso aconteceu, o Brasil não foi taxado. Eu não estou dizendo que o Brasil é culpado por taxar, os americanos taxarem o mundo todo, mas são culpados sim diretamente por não conseguir evitar que o Brasil seja um desses países taxados. Acabei de falar e repito aqui, inabilidade. A primeira-dama chegando lá e dizendo, fuck you, Elon Musk. O Lula dizendo, o Trump é um nazista. Eles querem o quê? Eles querem o quê? Que diplomacia é essa? Aliás, que comportamento triste, deplorável. Um presidente da República se portar assim. Uma primeira-dama se portar assim. Que está lá na Itália, nesse exato momento. Até ontem, hoje eu já não sei, mas até ontem já tinha gastado 24 mil reais com diárias lá na Itália. Fora comida, fora transporte, fora todos os outros artigos de luxo italianos. Aliás, é isso que sobra para o povo brasileiro. A gente sofre, inflação aumenta, gasolina está cara, e por mais que tenhamos enfrentado 2 anos de pandemia no governo anterior, e a gasolina lá em cima,
o povo brasileiro pelo menos conseguia encher o tanque da moto, do carro e sobrar um dinheiro. Hoje, eles não conseguem fazer isso. Parabéns, você que fez o L, você está descobrindo o que significa a inflação. O teu salário mínimo aumentou pouca coisa, mas tu não está conseguindo comprar metade do que tu comprava 4 anos atrás. Isso é inflação. Difícil a gente ouvir tanta mentira aqui no plenário desta Câmara e continuar de forma tranquila. A gente percebe que o discurso é tão mentiroso e que falta tanta verdade que sequer consegue se pronunciar. É uma leitura feita por algo que algum assessor deve ter escrito, buscando dados mentirosos. Mas o Brasil está aí, eu venho lá do Nordeste, Nordeste esse que, na última eleição, deu uma ampla maioria de votação ao atual presidente Lula, mas que hoje sim vive e enfrenta a verdadeira fila do osso. Eu não sei qual é o Brasil que estão falando aí, falaram desse lado da tribuna, mas lá no meu Ceará, lá no meu Nordeste, toda vez que você passa numa rua, você topa com alguém que fez o L e se arrepende. Antes de ontem, a Abras divulgou o aumento de 40% no preço do ovo de galinha. Veja só, Lula, que na campanha prometia uma farinha com a picanha, com a gordurinha, que depois apareceu com uma abóbora, de repente só sobra para o povo brasileiro o ovo de galinha. E agora até o ovo de galinha está aumentando 40% do seu preço. Presidente, eu acho que inclusive a gente vai ter que fazer aqui alguma questão de ordem, formalizar de forma real. Até na copa aqui da Câmara dos Deputados, as copas que tem espalhadas aí nos corredores, não está tendo café. Pode perguntar para as assessorias, os funcionários daqui da Câmara, não estão conseguindo tomar café. O café que tem disponível está aqui no plenário, para não faltar para os deputados. Mas os funcionários não estão tendo direito de tomar café. Atenção, Brasil, até na Câmara dos Deputados. Que Brasil é esse? Prometeram picanha, não está tendo abóbora, não está tendo ovo, não está tendo cafezinho de manhã. Afinal de contas, o que é que está restando para o povo brasileiro? Em contrapartida, nesse exato momento, Janja, mais conhecida como Esbanja, está lá na Itália, aproveitando o que tem de melhor da cozinha, do cardápio italiano. Para o Brasil, e eu falo lá para o nordestino mesmo, parece que sobrou cuscuz com vento, arroz com saudade, omelete, esquece, metáfora. Só vai ter o nada, é macarrão nada, bananada, rabanada, limão nada, é nada, não tem nada. Lula prometeu picanha. A inflação dos alimentos nunca subiu tanto em um período de 24 meses, como está subindo agora no atual desgoverno Lula. Subir ali e ficar repetindo, Bolsonaro, Bolsonaro, esqueçam Bolsonaro. Falemos apenas do que está acontecendo no Brasil. Agora falemos com a verdade, com os fatos. Não adianta vir aqui aprovar Dia Nacional para ações climáticas, se no desgoverno Lula está tendo recorde de queimadas. Não adianta nada subir aqui e falar de Bolsonaro, sobre inflação, sobre preço durante a pandemia, se hoje o preço da comida está mais caro do que na época da pandemia, se o preço da gasolina está beirando o preço da gasolina na época da pandemia, uma crise mundial, se o que está acontecendo hoje, e o Brasil poderia estar vivendo as mil maravilhas, inclusive sem receber taxação, porque eu sei que daqui a pouco deve chegar, subir algum, eu não sei nem o que é que eu vou falar aqui, porque pode até dar problema, mas um retardado que tem problemas cognitivos, para formular uma opinião sincera, com dados verdadeiros, deve subir ali e dizer, mas agora o Trump está taxando o Brasil. Essa mesma taxação que está sendo no mundo todo, teria também 4 anos atrás. Mas por acordos diplomáticos, o Brasil não foi taxado. E agora está sendo taxado. É culpa dos americanos ou é culpa do Brasil que não consegue ter uma diplomacia? É culpa dos americanos ou é culpa do Brasil que antes da eleição estava chamando o então candidato de nazista? É culpa dos Estados Unidos ou é culpa do Brasil? Se a primeira-dama vai numa reunião e fica falando palavrões de baixo calão contra um secretário dos Estados Unidos, e agora está aqui chorando.
Me desculpe, o Brasil não representa o povo brasileiro. O Brasil não tem representatividade internacional. E, principalmente, o Brasil de Lula não é o Brasil do povo. O nordestino acordou e a resposta virá no próximo ano. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.